Fazendo um pequenino resumo, a doutrina espírita, ou mais corretamente a doutrina dos espíritos, foram eles que a ditaram, ou o espiritismo, os três termos querem dizer o mesmo, é um conjunto de ideias, doutrina, portanto é um conjunto de ideias espiritualistas que demonstram experimentalmente que a vida continua e que a reencarnação é uma realidade, bem como a lei de causa e efeito. Então, temos o espiritismo como uma ciência de observação, daí conseguimos retirar toda uma filosofia de vida que traz como consequência uma atitude ética ou moral, isto é uma doutrina filosófica de consequências morais, porque quando nós a investigamos, quando nós a estudamos, obviamente que temos de retirar consequências morais dessa ideia que é a ideia espírita. Hoje vamos falar das consequências morais que nós retiramos daí. E eu lembrei-me de pegar num texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é nenhum evangelho criado pelos espíritas, porque há tantos evangelhos, desde os aceitáveis oficialmente, até aos apócrifos, aos evangelhos deste, daquele, daquele outro, pode-se pensar que os espíritas, o Allan Kardec também criou o evangelho. Não. Allan Kardec pegou naquilo que está nos evangelhos que não é questionável. Tudo o resto é, os milagres, se Jesus era casado, se não era, se tinha irmãos, se não tinha, aquelas coisas todas, que se morreu desta maneira ou daquela, tudo isso pode ser questionável. Há uma coisa que não é, a moral. Os ensinamentos ético-morais que Jesus deixou. E então Kardec pegou nesses pequenos trechos e depois analisou-os numa linguagem normal. E há um texto, no capítulo 17, item 3, que se chama O Homem de Bem.
desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias, não procura defeitos nos outros, estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais, usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. Portanto, esta é uma música do Nando Cordelo, um músico brasileiro muito conhecido e muito famoso também, e que nos canta. Ele tem 3 CDs em que canta o Evangelho, e uma das músicas é esta, O Homem de Bem. Quando estava a pensar neste título, surgiu-me esta ideia, né? Ser homem de bem, quem diz homem diz mulher, isto é no sentido lato da palavra, se isto é um desafio ou uma utopia, porque muitos de nós achamos que é uma utopia conseguir-se ser homem de bem. É uma questão que convém analisar. Este texto, para mim, é um dos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos, então, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade, né? Na sua maior pureza. Portanto, se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si próprio, né, se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem por ele. Bem, ao ler isto até se fugir já e ir embora, né? Porque o texto começa de uma maneira muito acutilante, como quem, olha, para início é já isto tudo. É uma espécie do resumo do texto logo do início. E a tendência que nós temos é de pensarmos, ok, aquilo é tudo muito bonito, mas é para eu atingir um dia, né? A próxima reencarnação, etc. Mas aqui neste texto não fala nisso, que é para atingir na próxima reencarnação, ou daqui a 2 ou 3, né? Supostamente era para já termos atingido isto há cerca de 2000 anos, né? E então tem aqui coisas interessantes. Se o homem interroga a sua consciência sobre os próprios atos, portanto, se nós nos questionamos, né, perguntamos-nos a nós próprios se não violamos aquela lei de justiça, de amor e de caridade, né? Se não fizemos mal a alguém, e é muito interessante isto, e se fizemos todo o bem que podíamos. Todos nós, se não deixarmos passar uma ocasião de ser útil. Todos nós na vida temos 1001 oportunidades de ser úteis. Temos 1001 oportunidades de fazer coisas boas.
Porque a vida proporciona-nos isso, no contacto com os vizinhos, com os filhos, com os familiares, com os colegas de trabalho, no centro espírita, na sociedade em geral, né? O grande problema é que nós dizemos que não temos tempo. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ser útil. Porque eu não tenho tempo, eu tenho de fazer outra coisa. E nós todos temos tempo, temos 24 horas por dia. Isso é uma ilusão. Nós criamos necessidades artificiais, estamos constantemente ocupados e isso impede-nos de fazer aquilo que nos faz bem. É uma questão de opção, né? Depois, questionarmos se ninguém tem de se queixar dele, enfim, se faz aos outros aquilo que gostaria que tivessem feito por ele. Reparem que aqui o texto diz que o homem de bem não é o que não faz mal, mas sim aquele que também faz todo o bem que podia ter feito. Nós espíritas temos, eu penso que não somos só nós, mas nós temos mais consciência disso, mas toda a gente. Nós não precisamos de andar à procura de situações para poder ser úteis, porque elas existem aos milhares da nossa vida. E os nossos guias espirituais, se souberem que, sei lá, ali que o Zé Manel precisa de determinada ajuda, de um âmbito qualquer, até mesmo material, se eles souberem que ele está muito atrapalhado e se eles souberem que, por exemplo, outra pessoa qualquer, o Joaquim, é uma pessoa receptiva à ajuda, eles vão intuí-lo a ir ter com o Joaquim. Epá, olha, estou com este problema no carro, etc. E o Joaquim pode ajudá-lo ou não, mas pode-lhe também dizer assim, epá, agora não tenho tempo e vou-me embora, né? Portanto, quando nós pensamos aqui, ocasião de ser útil, mas o que é que eu vou fazer? Mas o quê? Vou ajudar quem? Não se preocupem com isso. O importante é estarmos todos atentos, porque não faltam oportunidades para isso. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na bondade de Deus, claro, na justiça de Deus, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se a todas as coisas, em todas as coisas à sua vontade. Desculpem lá, mas eu vou usar um calão. Isto é treta. Porque isto só acontece quando as coisas correm bem na nossa vida. Todos nós, se formos perguntar aqui, todos, deduzo eu que todos sejamos espiritualistas, pelo menos, ou espíritas, portanto todos acreditamos em Deus. Se acreditamos em Deus, temos fé em Deus. Mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Tem mesmo? É que ter fé em Deus quando tudo corre bem, quando eu estou de barriguinha cheia, quando eu tenho tudo, estou satisfeito, não é? Isso não é fácil, não é difícil, pronto. Agora, ter fé em Deus é quando nós não temos uma saída, nós temos 1001 saídas, mas nós não vemos. Procuramos uma janela, aqui tem uma, duas, três, tem ali uma porta e a gente não vê as janelas nem vê a porta e achamos que estamos fechados, né? E há pessoas notáveis. Eu conheço uma pessoa, um pai, que era ateu ou agnóstico, não tenho bem a certeza, mas uma das coisas era. O ateu é o que não acredita em Deus, o agnóstico é aquele que não quer saber disso. Mas eu acho que ele era ateu, ou pelo menos não acreditava nos espíritos. E foi das pessoas mais incríveis e mais espiritualistas e que mais amor me mostrou até hoje. Foi a luta de anos que aquele pai teve para conseguir ajudar o seu próprio filho, que tinha problemas de ordem espiritual. E então, aquele pai que não acreditava em Deus, hoje acredita em Deus e sabe que a influência dos espíritos é tão real, os bons e os menos bons, como nós estarmos aqui a falar. E isso chama-se fé em Deus. Ele nunca perdeu a fé. Dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, um processo extremamente doloroso. E poucas pessoas sabem o que ele passou, e se calhar só ele próprio saberá, né? Então, ter fé em Deus é quando dói, é quando a vida está difícil, é quando a mulher nos moe o juízo, é quando o marido não nos suporta,
É quando o patrão, sei lá, nos cria 1001 problemas e tenta promover-nos na horizontal. Sei lá, agora está muito na moda os assédios, não é? Eu, por acaso, deve ser por falta de beleza, acho que nunca fui assediado, não me posso queixar disso. E então, ter fé em Deus é isso, não é? Ok, eu estou numa dificuldade, eu estou num problema grave, o que é que eu vou fazer para sair dele? E se eu não consigo sair dele, eu fiz tudo. Se eu não consigo sair dele, é porque eu tenho que passar por ele, né? E então, aí nós começamos a entender dentro da doutrina espírita que o problema tem uma lógica dentro da bondade divina, né? O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Portanto, se tem fé em Deus, tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que é mesmo? Todos nós que desejamos ser homens de bem, e podemos sê-lo já nesta vida, será que pomos os bens espirituais acima dos temporais? Ou só depois de termos a nossa conta bem recheada, a nossa casinha paga, a nossa coisa, então agora vou tratar do meu espírito. Para já não vou tratar do meu espírito porque eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. E depois podemos não chegar a tempo que entretanto morremos a meio de pagar a casa ou o carro ou qualquer coisa e não temos, e já fomos para o lado de lá despreparados. Se tem fé no futuro, o que é isto de colocar os bens espirituais acima dos bens temporais? É o olhar mais além. É pensar assim, caramba, eu adorava ter uma cabeleira enorme, loira, como há aqui algumas, daquelas assim até cá atrás, ao fundo das costas. Mas eu agora vou sofrer por ter esta careca tão bonita que vocês invejam. Eu tenho de pensar no futuro, assim, na próxima reencarnação, eu vou pedir aos bons espíritos para trazer um DNA diferente, em que a minha calvície já não me incomoda tanto como agora, que não incomoda absolutamente nada, eu até gosto com ela. Mas mesmo que os bons espíritos não alterem o DNA, na próxima reencarnação, se calhar ainda nesta, já vai haver a solução para esse problema. Então, é olhar sempre à distância, né? Olhar, ver que eu estou a passar por este problema, mas a vida não termina aqui, quando o meu corpo de carne morrer. Vai continuar. Se calhar eu tenho de passar por esta dificuldade agora, porque eu já fiz tudo para a superar. Mas se eu não estou a conseguir, é porque a causa está numa vida anterior, conforme ensina também o Espiritismo, né? Então, se eu olhar para o mais além, quando eu sair do corpo, eu vou ser tão feliz como aquele presidiário que teve 20 anos de cadeia e no primeiro dia de liberdade olha para o espaço assim, caramba, finalmente estou livre, né? Estou livre desta prisão, posso fazer o que quiser, sou livre, né? E é assim que nós nos vamos sentir. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções, são provas ou expiações e aceita-as sem murmurar. Ok, nós podemos saber, mas será que aceitamos sem murmurar? A gente murmura, né? E de que maneira? Mas porque é que eu sou rico? Raios parta isto, tenho tanto dinheiro para pagar, tantas preocupações, tantos ordenados para pagar. Depois ao lado está o outro a dizer, porque é que eu sou pobre, quem me dera estar no lugar do rico, e nem sonha os problemas que o rico tem, né? E porque os ricos também têm ricos problemas, e problemas muito ricos. Só que os pobres que invejam os ricos só pensam nas coisas boas que os ricos têm, e as coisas más às vezes são superiores às boas. Então, quem estuda Espiritismo sabe que todas as vicissitudes, e nós encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições e causas remotas. E os Espíritos dizem lá que a grande maioria dos problemas que nós temos hoje, nesta reencarnação, são provocados por nós nesta vida. Para nós fazermos uma retrospectiva, andarmos para trás e tentar identificar a causa do problema. Porque é que ela está a fechar a porta, né? Para eu não olhar para ali.
Portanto, então, tudo tem uma causa, né? Podes deixar aberta, fico mais à vontade. Não sei. Portanto, tudo tem uma causa, tudo, sem exceção, ok? Então, se eu não encontro a causa nesta vida, porquê? Porquê que o meu pai morreu quando eu nasci? Porquê que eu não conhecia o meu pai? Porquê que a minha mãe morreu no momento do parto? Porquê que o meu filho morreu no momento do nascimento? Porquê? Vamos procurar a causa. Houve desleixo médico? Houve incompetência? Não, foi o acaso. Não há casos, nós sabemos disso. Sabemos que estamos a fazer o quê? Uma expiação. Estamos a expiar algo do passado, que nós próprios escolhemos, ou não, ou que nos foi imposto. Se nós escolhemos, nós aceitamos a dificuldade, a dor, com serenidade. Se nós não escolhemos, se nos foi imposto, nós revoltamos-nos. Apesar de acreditarmos em Deus, de termos fé no futuro, nós não aceitamos a dor. Não aceitamos a dificuldade, murmuramos e dizemos: Deus não é justo. Eu tenho o direito de ser feliz. Claro que eu tenho. E a minha mulher não tem? E o meu avô, a minha mãe, o meu pai, o meu tio não tem? E os meus colegas, os meus amigos, todos nós temos direito de ser felizes. Agora, o que é felicidade? A felicidade é uma coisa muito subjetiva. Para uns é ter dinheiro, para outros é não ter. Para outros é estar casado, para outros é estar solteiro. É uma coisa impressionante. Nós vemos no atendimento quantas pessoas vêm pedir ajuda para que nós não conseguimos, mas para que os espíritos arranjem um marido e uma mulher. E há outros que vêm pedir ajuda para que os bons espíritos levem o marido ou levem a mulher. Né? Estou a falar a sério, levem no bom sentido, que eles se afastem, não é aquele levar no definitivo. Então, nós somos uns eternos insatisfeitos, estamos sempre a murmurar, né? O homem de bem é possuído pelo sentimento da caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem. Defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Isto é fácil de fazer, não é? Penso que é. É fácil de pagar o mal com o bem, é fácil de defender o fraco contra o forte, não é? É fácil de fazer o bem sem estar à espera da recompensa. Isso é mesmo quase primitivo, né? Mas muitas vezes, inconscientemente, nós estamos à espera disso. E é importante tentar identificar isso dentro de nós, né? Se eu estou à espera que aqui a ação, no fim, venha dizer assim: Lucas, gostei muito da tua palestra, né? Porque sou vaidoso, eu vou ficar frustrado se ela não me disser nada. Então eu tenho de analisar porque é que eu estou frustrado, porque é que eu estou a olhar de esguelha para ela. Assim, olha, cuidado, olha o ego a inchar, tu querias que ela te dissesse isso. Mas ela, que até é uma pessoa honesta, achou uma seca tremenda, né? Claro que não podia dizer isso e ainda teve a gentileza de não dizer que era uma seca, né? Portanto, o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui aos outros, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, no consolo que leva aos aflitos. O homem de bem sente satisfação nisto. O seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de pensar em si próprio. Tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Esta é a razão porque ser espírita é muito difícil, porque, conforme dizia, se não me engano, mas se não era ele, faz de conta, penso que era o Espírito Emmanuel, que foi guia do médium franciscano de Xavier, há 3 tipos de espíritas. Aqueles de nós que entraram para o espiritismo, aqueles onde o espiritismo já entrou em nós e aqueles onde o espiritismo sai de nós. Muitos de nós somos espíritas uma vez por semana, como antigamente, quando éramos católicos, íamos uma vez à missa, e eu adorava ir à missa, né? Porque a minha motivação para ir à missa era o momento do ofertório, porque aquilo era uma seca, mas o meu pai obrigava-me, então eu adorava aquilo, porque eu fazia ali o meu show, e os meus colegas riam-se todos, e a irmã do padre, que andava a pedir o dinheiro, ficava furiosa comigo, porque eu punha a mão assim no bolso, demorava um bocadinho, ela ficava com o cesto e eu depois tirava o lenço e limpava o nariz. E ela devia-me rogar umas 1000 pragas. E então,
Isto veio a propósito de quê? De, já nem me lembro, de pensar... Ser espírita uma vez por semana. Exatamente, ser espírita uma vez por semana. Muitos de nós vamos ao centro uma vez por semana, pronto, somos espíritas naquele dia, epá, aquilo é fixe, às vezes dizem lá umas coisas engraçadas, depois vou ao passe e tal, e pronto, quando é preciso vou ao atendimento, mas depois os outros dias eu esqueço-me que sou espírita. Não dá, né? Ser espírita é muito difícil. Porque não são os espíritas, nem são os espíritos que nos encostam à parede. É a doutrina dos espíritos que nos encosta à parede. Quando começamos a estudar, ela encosta-nos à parede. A gente vai encostando, não é? Até que chega uma altura assim, olha, ou eu mudo ou deixo de ser espírita. E muita gente vai-se embora. Porque o espiritismo obriga a pessoa a ser dedicada. Porque é uma mola, é tal transformação moral da filosofia espírita, né? Mas há muitos espíritas que dizem assim, não, eu hoje, desculpem lá, mas Amélia, hoje não vou dar passe ao domicílio, porque hoje é o meu dia de ir à praia. Pá, trabalho a semana toda, só tenho este dia livre, e você está-me a convidar para ir dar passe a um doente acamado? Não, hoje não, hoje é o meu dia de estar descansadinho, de ir à praia. É legítimo, não é? Mas não é uma atitude espírita. Não. Hoje é para descansar, vamos descansar a dar passo ao outro, vamos descansar a ir ajudar alguém que está com fome, vamos descansar lendo um livro ou fazendo outra coisa qualquer. Podemos fazer um descanso útil, ou até passear na natureza, ou ir à praia, ou qualquer coisa, não é? Então, o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Isto também é fácil, penso eu, né, fazermos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Hoje em dia também já vamos conseguindo fazer isso, já há uma campanha de sensibilização muito grande para que nós aceitemos as opiniões dos outros, mesmo que não concordemos com elas, né? O engenheiro Hernani Guimarães Andrade foi um cientista espírita que esteve em Bauru e no fim da vida já estava, salvo erro, em São Paulo. Ele dizia, Lucas, as opiniões são como os narizes. Toda a gente tem um, e diferente, e ninguém tem o direito de esmurrar o do outro. Eu achei aquilo tão bonito. E de facto ele tem razão. E muitas vezes, quantas vezes nós fazemos isso dentro da própria casa? A gente quer que a mulher tenha o nariz igualzinho ao nosso, ou vice-versa. Geralmente é mais a mulher que quer que o marido tenha o nariz igual ao dois. Isto depende, não é? Isto agora é a guerra dos sexos. Agora já não é bem sexo, agora já se chama género, não é? Mas não, eu ainda sou à moda antiga, eu não tenho género, tenho sexo. Isto agora anda-se a mudar tudo, mas pronto. Então, é muito importante isto. Se alguém tem uma convicção sincera de que o partido A, de que a ideologia B, de que a religião C é melhor, pá, ótimo. Se é aí que a pessoa se sente bem, porque é que devemos estar agora a tentar convencer a pessoa do oposto? Não temos o direito, isso é uma violência psicológica. O homem de bem, em todas as circunstâncias, tem como guia a caridade. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho, o desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O que é que quer dizer isto? Não é que Deus não vá perdoar, né? Não. É que a pessoa que causa sofrimento ao próximo deliberadamente entra numa faixa vibratória de sintonia com espíritos pouco evoluídos. Quando diz aqui não merece a clemência do Senhor, isto é, ele não evolui. Ele sintoniza com espíritos pouco evoluídos e entra naquela fase do resgate, do karma, né? De contrair débitos morais que vai ter de reparar nesta vida, ou na outra, ou nesta e na outra. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado.
Mas nós não devemos perdoar que é para sermos perdoados, devemos perdoar é para estar bem, não é? Por exemplo, eu vou-vos confessar e espero que não digam a ninguém, porque isto vai ficar só entre nós e também só entre o YouTube, está bem? Mas, por exemplo, eu não me lembro das coisas más que a Amélia já me fez, mas lembro-me das pinhas que ela me traz de graça, né? Que é para eu acender ali na lareira, tem lá um pinhal que dá pinhas de manhã à noite. Aquilo é uma coisa impressionante. Então, isso é sinal de que eu já estou a evoluir, porque eu já me esqueci de todas as ruindades que ela já me fez. As pinhas é preciso dela, não é? Exatamente. Ok? Gostava de passar aqui um pequenino vídeo de um jornalista brasileiro que já esteve cá em Portugal, o André Trigueiro, que é espírita, que é jornalista da Globo, se não me falha a memória, e que é uma das pessoas mais notáveis no entendimento e na divulgação do espiritismo que eu conheço no Brasil. Espíritas, o que dizemos da doutrina? É o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo, é a terceira revelação. Nós levantamos a bandeira do cristianismo. Vamos lembrar o que foi o cristianismo. As mensagens do Evangelho são absolutamente revolucionárias. É uma revolução de comportamento. Se a gente levasse apenas dessa vida o aprendizado de perdoar o outro, vocês conseguem imaginar o que isso determina de mudança no dia a dia? Alguém aqui é capaz de perdoar totalmente, em todas as circunstâncias, o outro? É um aprendizado difícil. Entretanto, quando materializado, quando a gente pratica, a gente transforma a realidade ao nosso derredor. O ambiente de trabalho, o ambiente doméstico, o ambiente familiar muda. É uma revolução, é uma nova ética. Isso o espírita traz, enquanto doutrina cristã, como fundamento. A gente não está aqui para ficar recitando o trecho de obras básicas. A gente está aqui para ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso e aprender o valor da caridade como exercício diário de desprendimento, desapego. Isso é conquista moral. Isso fica perenizado na alma. Isso é revolucionário. Isso carimba o nosso passaporte a caminho da luz. O Weber. Nós. Quase que não valia a pena dizer mais nada, mas pronto. Estamos mesmo a terminar. Então, o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias. Aqui é que é uma gaita. Porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e lembra essas palavras de Jesus: aquele que está sem pecado atira a primeira pedra. Esta história das traduções do Evangelho também tem muito que se lhe diga. Porque, segundo consta, o Evangelho foi traduzido do aramaico, que era uma língua muito pobre, em que uma palavra significava coisas diferentes, e teve várias traduções, e algumas até são traduzidas e adulteradas propositadamente em alguns aspectos. Há quem diga, principalmente os nossos irmãos brasileiros, que gostam muito de contar anedotas dos portugueses, assim como nós gostamos de contar anedotas dos espanhóis ou dos alentejanos, há quem diga que a frase era: aquele que nunca errou que atira a primeira pedra. E que na altura estava lá um português e pegou na pedra e acertou na senhora. E que Jesus disse: então tu nunca erraste, ó mestre, a esta distância nunca, acerto sempre. Mas isso são piadas que os brasileiros contam de nós, não quer dizer, vamos ficar mesmo com esta tradução, está bem? Porque não aconteceu nada disso, porque na altura não estava lá nenhum português. Aquele que está sem pecado que atira a primeira pedra. Agora, nós não temos o direito de errar? É claro que temos, nós somos seres perfectíveis, mas ainda somos pouco evoluídos. Agora, errar é a base para evoluir. Se eu não errar, eu não aprendo, não é? Não é, Alda? Se eu não errar, eu não aprendo, fico numa redoma, não é? Agora, eu posso, mas não devo errar é de propósito, não é? Se eu meter com aquele senhor
é um erro, porque ele sabe karatê e eu não sei. E é logo homem ao chão, não é? Não, aquele senhor que está ali atrás. É logo homem ao chão. O senhor Cardante. Então, eu vou cometer um erro deliberado, não é? Quantas vezes nós cometemos erros sabendo que vamos errar? Aí sim, não é? Aí temos de ter atenção a isso, ok? Ser indulgente para as fraquezas alheias. Isto é complicado. É complicado. Epá, mas vou ser indulgente com as fraquezas alheias? Epá, eu prometo que não vou falar dos políticos. Não é? Vamos falar de outra coisa. Sei lá, colegas, qualquer coisa. Epá, mas fulano devia ter feito melhor. É o que nós dizemos. Mas nós, quando dizemos fulano devia ter feito melhor, fulano, para já não devíamos trocar o devia por podia. Podia ter feito melhor. Podia ter feito melhor na nossa ótica, dentro daquilo que nós sabemos, mas nem todos estão no mesmo patamar técnico, de competência, de evolução moral, né, e de interesses. Portanto, nós não temos o direito, nós podemos fazer um juízo de valor. Olha, eu não gostei da atitude desta senhora. Posso fazer esse juízo de valor? Eu não gostei. Mas eu posso não concordar com a atitude dela, mas eu tenho de ser indulgente com a fraqueza que ela teve. Né? Não gostou da palestra, arriscou-me o carro. Não foi mal todo, podiam ter arriscado a mim. Mas nós temos de entender, né? Porque ela ainda não tem a capacidade de perdoar palestras chatas e longas, né? E repetitivas. Um dia ela vai ter essa capacidade. E quando ela tiver essa capacidade, isso já não vai acontecer. Isso chama-se ser indulgente. Temos de ter atenção a isso. Há uma fronteira muito ténue entre ser indulgente e ser conivente com o erro. E temos de desenvolver o bom senso para que não misturemos as coisas. Muitos espíritas dizem isso. Pá, a Amélia roubou ali 100 mil euros, deixa lá, vamos ser indulgentes com ela, porque entretanto ela deu-me 10 mil para eu estar calado. Não, indulgência é uma coisa, né? Ser conivente com o erro é outra. Eu posso ser indulgente com ela e dizer-lhe assim, olha, Amélia, ou você devolve os 100 mil euros que roubou, ou então tenha paciência, mas é a benefício porque é da Câmara Municipal, ainda por cima, que eu vi. Pois. Tenha paciência, mas eu vou ter de falar com os homens. De denunciá-la. Portanto, você à noite vai lá, devolve o dinheirinho, a socapa, ninguém sabe. Estou a ser indulgente. Ela não aceita. Eu vou ter de dizer ao Sr. Presidente da Câmara que foi ela que levou os 100 mil euros. Está bem? Então, temos de ver bem as coisas. O homem do bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem em pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. E que delícia, não é? Não procurar os defeitos dos outros. E isto é possível, muito sinceramente. Se nós nos focarmos no nosso trabalho, se nos focarmos no nosso objetivo, que é procurar ser mais útil, mais vezes mais feliz, tornando-nos mais felizes por dentro, porque quanto mais damos, mais recebemos, não é? Não damos para receber, mas é uma lei de troca de afetos. Nós nem sequer nos preocupamos com os defeitos alheios. Eu quero lá saber dos defeitos da Amélia. Desde que ela me dê os sacos de pinhas, está tudo bem, né? Então eu só realço o bem, né? É aquelas espinhas, o crepitar delas naquela lareira, né? E até estala, né? Ok. E então, o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições, estudamos, e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir dizer-lhe amanhã que traz em si algo melhor. Portanto, isto é o que Allan Kardec também refere no Livro dos Espíritos. O espírito é aquele que tenta a cada dia ser um bocadinho melhor, não é? Agora, é preciso estudar as imperfeições para as combater, porque
se eu não as estudar, se não fizer introspeção todos os dias, se não a introspeção positiva, primeiro, o que é que eu fiz de bem hoje, né? Que coisas boas disse, quantos sorrisos dei, quantas coisas eu queria dizer e eu não disse por caridade ou para manter a serenidade ou a calma, fiz, ótimo, hoje foi um dia bom, né? Mas também posso ver as imperfeições, epá, aquela coisa que eu fiz, pronto, não é autoflagelar, pensar assim, para a próxima não vou fazer, desta vez escorreguei na casca da banana, para a próxima não vou fazer, sempre pela positiva, né? Portanto, não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros. E por último, desculpem. O homem de bem não se envaidece em nada com a sua sorte nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Vejam a questão do cabelo, né? Eu tinha uma cabeleira farta, né? Coisa bonita, né? Ainda mais bonita do que eu. E entretanto, olha, foi-me retirada rapidamente porque eu era muito vaidoso de cabelo, não era nada. Isto é uma brincadeira. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é pô-los ao serviço da satisfação das suas paixões. Não nos iludamos, amigos. Eu posso ter 10 carros, só posso andar com um de cada vez. Posso ter 10 casas, só posso estar numa casa de cada vez. Posso ter 10 fatos para vestir, só posso vestir um de cada vez, né? Para cá só tenho um. É aquele fatinho azul às risquinhas, né? Que vai sempre à televisão nos últimos 10 anos. Os meus colegas gozam comigo, pá, a gente vai-te comprar um fato, mas para quê? Eu já tenho um. Mas para ser diferente. Não, mas quem? Ninguém nota, ao menos já me identificam pelo fato, né? Então, para que é que eu quero outro? Eu tenho um, ele está novo, é raro usar, é só para os casamentos, batizados e para aquelas situações assim mais protocolares, né? Não vale a pena. E isto não é falsa modéstia, é mesmo assim. Eu depois descobri que estou a caminho da genialidade. Porque vi um filme sobre a vida do Albert Einstein. E então o Einstein tinha fatos todos iguais, cinzentos, que era para não gastar energia mental de manhã a escolher a roupa. Então pegava num cabide, era todas iguais. É interessante. E aquele indivíduo que é o diretor do Facebook, o Zucker, também faz a mesma coisa. Onde reparar, ele utiliza sempre aquelas t-shirts, ou é cinzento, ou preto, ou azul escuro. Tem todas iguais. De manhã não perde tempo. As pessoas de gênio são assim. Eu vou a caminho. Mas ainda só tenho um fato. Ok? Mais. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, isto é, se eu tenho subordinados, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Isto é notável e já começa a acontecer em Portugal. Há tempos fui a uma empresa perguntar se eles não precisavam lá de alguém para trabalhar. Fosse no que fosse, levei o meu currículo e numas empresas dizem que eu que tenho idade a mais, noutras tenho currículo a mais e entretanto, para já ainda não arranjei, e entretanto achei uma coisa notável, porque eu dirigi-me a um trabalhador dessa empresa, que estava a descarregar uma determinada caminhoneta e perguntei pelo patrão. E ele disse, o patrão sou eu. Prazer em conhecer, olha, tal, veja lá, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E achei muito interessante que, entretanto, veio um trabalhador dessa empresa, estavam rigorosamente vestidos da mesma maneira, com a sua farda, etc. E o patrão, a falar com o empregado, dizia assim, olha, quando o empregado estava a ajudá-lo a descarregar uma caminhoneta, e ele dizia assim, olha, este senhor, ele lá disse, é o Lucas, que veio aqui, eu sou o Lucas, tal, olha, este aqui é o meu colega, e lá tratou o empregado por colega. E eu vi logo assim, caramba, este indivíduo está dado ao sucesso.
Só os patrões, só os empresários com esta filosofia é que têm futuro já no curto prazo, já nem é no médio e longo prazo, né? Portanto, não espezinham os seus subordinados. Então, o subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los, porque também é ao contrário, né? Há muitos subordinados que não fazem o seu papel. O homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que fosse respeitado. É óbvio, não é? E depois termina assim este belo texto. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Então, pode parecer que é uma coisa muito trágica, não é? Tentar ser homem de bem, mas não. Aparentemente é difícil, mas das duas uma. Ou os espíritos se equivocaram há 160 anos, ou Jesus se equivocou há 2000 anos, porque deu-nos um projeto de vida que é impossível de pormos em prática, porque nós não conseguimos, como nós dizemos assim. E o Divaldo Pereira Franco tem uma frase que eu registrei já há muitos anos. Ele diz que quando uma pessoa diz eu não consigo, está a dizer eu não quero porque dá trabalho, né? Nós conseguimos tudo o que quisermos. Pode demorar mais ou menos tempo, né? Relembrando as palavras de Jesus, vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Ora, se isso é verdade, ou é mentira. Se é mentira é porque ele é mentiroso, então não vale a pena ser cristão. Se é verdade, nós temos andado a dormir, né? E vamos terminar com um pequenino vídeo, muito interessante, muito pequenino também. Um repórter perguntou a Cora Coralina o que é viver bem. Ela lhe disse: eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo para você, não pense. Nunca diga estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo. Eu não digo que estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. Desculpem lá, para quem não sabe, a Cora Coralina, uma brasileira, isto é um pseudónimo, o nome dela era Ana Lins. Uma escritora, uma poetisa notável, editou o seu primeiro livro aos 76 anos de idade. É uma referência no Brasil. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos, e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Também não diga para você que está ficando esquecida, porque assim você fica mais. Nunca digo que estou doente, digo sempre que estou ótima. Eu não digo nunca que estou cansada, nada de palavra negativa. Quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida, mais esquecida fica. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros, então, silêncio. Sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e que trago comigo todas as idades, mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Posso dizer que sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás. Convoco os velhos como eu, os mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança.
Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Pronto. E olhem, temos de decidir também terminar a palestra. O nosso tema foi este, o homem de bem, desafio ou utopia. E agora temos alguns minutos, se alguém desejar colocar alguma questão sobre o tema ou outro assunto, ou eu ou a Amélia, estamos aqui para isso. Está tudo traumatizado. Eu também. Mas não adormeceu ninguém, porque eu falei alto, está a ver? Técnica, não é? Sr. Cardano, desculpe lá ter falado das suas... Desculpe lá ter falado das suas capacidades de... Pancadaria. Não, é autodefesa. Alguém quer falar sobre espiritismo, sobre alguma coisa? Vamos aproveitar o tempo. Ou não? Podemos terminar já também. Lucas, tu há bocado disseste que algumas eram aquelas características do homem de bem, mas que não todas. Quais são as outras? Não fui eu, são os espíritos. Essa é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Homem de Bem. E eles dizem que estas não são todas as características, que há outras mais refinadas, né? E à medida que nós formos evoluindo, nós vamos refinando não só aquelas características que porventura já tínhamos atingido, vamos melhorando-as, como vamos descobrindo outras que ainda não atingimos. Mas se conseguirmos fazer algumas daquelas, já é muito bom, porque isso vai nos tornar melhores, mais pacificados, e também mais pacíficos, né? E isso é o mais importante. Agora vais ter de perguntar aos espíritos o que é que eles estavam a pensar. Deve ser noutros níveis mais altos, que eu não chego lá ainda. Eu estou no nível terra. Vocês acham que é difícil ser homem de bem, ou mulher de bem, claro? É impossível? Não é, para não? É possível, não é? É. E porquê que é difícil? Se é possível, ótimo, mas é difícil, não é? Porquê que é difícil? Porque temos de abdicar do orgulho. Nós temos de abdicar do orgulho. E isso custa para caramba. Sabem porquê? Porque foram centenas de anos, milénios, que o homem aprendeu. Pá, quem me dá uma leva duas, que é para mostrar que é macho, né? Depois passámos para os duelos, né? Para lavar a honra, né? E então fomos implantando no nosso psiquismo o orgulho. E nós não cedemos. E agora nesta vida que estamos a tentar descobrir a luz, né, um caminho melhor, há todo um passado que nos puxa para trás, né? Nós por um lado queremos evoluir, mas por outro, não vou dar o braço a torcer, não me pareço fraco, né? Não é essa a doutrina espírita, essa é a doutrina dos homens, da sociedade. E então o orgulho é o nosso maior inimigo que nós temos de tentar ultrapassar. Não destruí-lo, mas transformá-lo em coisas boas. Lucas, peço desculpa. Força. Muitas vezes o que eu sinto não é que é o orgulho, é que a própria sociedade também não está preparada para que haja pessoas de bem. É? Também é o que eu tenho sentido em algumas situações. Ali Há sempre um
um pé atrás, não é? A Micaela diz que muitas vezes não é orgulho, é a sociedade que não está preparada para que haja homens de bem. A sociedade está preparada. Nós é que não queremos fazer a nossa parte. Quando Jesus falou nos trabalhadores da última hora, falou em nós, né? Naqueles que se comprometeram com a prática do bem nesta última hora ao longo destes últimos milénios. É como se fosse uma espécie do último vagão de um comboio que está a passar e que já passou, não é? Quando Jesus disse, olha, mando-vos como ovelhas para o meio de lobos, não quer dizer que nós sejamos melhores que os outros, os lobos, né? Jesus também disse, no mundo tereis tribulações, né? Não disse assim, olha, só pelo facto de vocês estarem a tentar trabalhar no bem, vocês não vão ter doenças, não vão ter problemas, não, somos iguaizinhos aos outros. A diferença está que nós, antes de reencarnar, comprometemos-nos com essa atividade. Eu não tenho que estar preocupado se a sociedade está preparada ou se não está, se as pessoas querem ou não querem, não tenho. O meu compromisso é com aquilo que me faz bem, com os meus horizontes espirituais, com os meus horizontes de vida. Esses horizontes de vida, portanto, os objetivos de vida, a ideia de vida imortal que eu tenho dentro do Espiritismo, é que é uma razão para eu viver na Terra. Senão, que razão é que eu tinha para viver na Terra? Não é? No meio de uma sociedade aparentemente podre, não é? Da qual eu faço parte. Portanto, o meu trabalho tem de ser combater a podridão, combater a corrupção, combater as desigualdades sociais, combater a maldade. Como? Não é com armas, é fazendo o contrário. Só a única maneira é dar o exemplo. Como Jesus fez, como o Mohandas Gandhi fez, né? Ele dobrou um império invencível, que era o inglês, com o recurso ao discurso da não violência, discurso e à prática. E obrigou os ingleses a meter o rabinho entre as pernas e irem-se embora. Desobediência civil. Aquele homem íntegro, aquele fivelinhas, meia dúzia de ossos, com um bocadinho de pele à volta, né? Com aquela serenidade dele, ele dizia não. Né? E o polícia lá na África do Sul dizia assim, você não pode estar neste passeio que é para brancos, tem de ir para aquele que é para os pretos. Ele dizia assim, não concordo, eu sou advogado, não sou obrigado a cumprir leis mal feitas, que violam a dignidade. Mas estas são as leis daqui. Mas eu não tenho de cumprir leis que violam a dignidade do ser humano. Nós somos irmãos. E o polícia pegou do cacetete e deu-lhe uma arrochada. Ele caiu, partiu os óculos, levantou-se, sorriu e disse assim, meu irmão, pode-me continuar a bater. Essa é a sua missão, eu não lhe vou querer mal, mas eu não vou mudar de passeio. E o polícia deu-lhe outra arrochada e abriu-lhe a cabeça. E ele caiu, levantou-se assim, pode-me bater à vontade até eu morrer. Eu não lhe vou levar a mal porque esse é o seu trabalho. E o polícia começou a tremer. Entrou num estado de colapso nervoso e virou-lhe as costas e foi-se embora. E ele foi limpando o sangue e foi pelo passeio para os brancos, para o seu escritório de advocacia, onde ele estava a trabalhar, proveniente de Inglaterra, porque ele foi estudar da Índia para a Inglaterra. Então, hoje estamos a falar do Gandhi porque ele fez isso. Amanhã estaremos a falar da Micaela quando ela fizer a parte que lhe toca. Os outros estarão a falar do Lucas, da Amélia, do Joaquim, do Manel, se cada um fizer a sua parte. E a única maneira de mudar o mundo é assim, não é com discursos. Imaginem, por hipótese, né, que vocês gostaram muito da palestra e que a seguir me encontram ali num cruzamento a buzinar e a chamar filho da outra mãe a alguém, diz assim, olha aquele caramelo, cantas bem mas não me enganas, né? 1000 palestras lindíssimas arrastam multidões, encantam, mas um exemplo arrasta multidões, isso sim. E o caminho é por aí. Eu não tenho de estar preocupado com a sociedade, tenho de estar preocupado é comigo, né? Preocupado no bom sentido, né?
Isto é, se a sociedade não entender o bem que eu faço, é problema dela. Eu é que tenho de estar bem ao fazer o bem. Se eu estou bem, não tenho que me preocupar se os outros analisam mal, se os outros dizem que eu que estou xexé todo, se dizem que eu que, sei lá, estou desvairado ou qualquer coisa assim do género. Porque isso é normal, isso já aconteceu há 2000 anos, Jesus foi morto na cruz por causa disso. Portanto, se também agora alguém falar mal de nós porque somos diferentes ou tentamos ser diferentes, já é um louvor muito grande, porque agora já não temos a cruz para nos matarem, né? Mas olhem, agora vou, para me calar, que já são 10:02, vou contar um caso. Sem vaidade nenhuma, porque isto não tem nada a ver comigo, mas sem vaidade de grupo, mas isto é muito interessante e é assim que se muda a sociedade. Quando nós fizemos aquele evento nacional ali na Expo Oeste, com aquela física brasileira sobre física quântica, Célia Dantas, estavam cerca de, que leva 160 pessoas, deviam estar para aí 120, 130 pessoas, de várias partes do país. E quando foi no intervalo, toda a gente caiu ali numa pastelaria em frente à Doce Real, e a senhora estava lá sozinha. Estavam mais de 40 pessoas a quererem, eu era uma delas, a quererem comer um pastel de nata e tomar um cafezinho, etc. A mulher estava aflitíssima porque o marido tinha ficado de chegar e não chegou mais tarde. E passado pronto, eu cheguei à minha vez, comi e bebi o que pedi, paguei, fui-me embora. Passado uns 3 ou 4 meses passei por lá e ela disse-me assim, olha, quem eram aqueles seus amigos? Aquilo era um evento espírita. Ficou assim a olhar, sim, depois sim, nós somos espíritas e tal. É que eu nunca vi um grupo assim. Eu pensei assim, epá, já houve granel assim. Não, é que vocês são diferentes. Mas diferentes porquê? É porque geralmente vêm aqui autocarros, e eu até gozo com eles, epá, mas vocês não vieram todos no mesmo autocarro. As pessoas entram e empurram-se e querem ser atendidas todas em primeiro lugar, e alguns não pagam, mas não sei quantos. Ali não. Eu estava aflita, os seus amigos entraram, as pessoas pediam, esperavam a sua vez, pagavam, até vinham trazer a louça ao balcão e tudo. Foi que gente educada, assim, sabe, é que eles são espíritas, depois aproveitei, não é? Eles são espíritas, não quer dizer, depois também fui honesto, não quer dizer que sejam todos assim, mas temos a obrigação de ser melhores porque a nossa filosofia de vida é essa, não é? Olha, é assim que a gente muda a sociedade. Não é tentar convencer os outros a ser espíritas, não é? É para que os outros vejam que é possível ser diferente. É possível estar com fome, estar com sede e esperar educadamente a sua vez, não pressionando quem nos está a servir e depois ir embora pagando, não é? Ir embora sem pagar. Ok, obrigado pela vossa atenção. Vou passar a palavra à Amélia. Sim.